Salve, salve, rapaziadinha. Beleza, então, vou trazer o primeiro vídeo do canal. Tá com... Pra trazer pra... Bom, eu sou botafoguense, eu vou fazer esse canal. Porra, agora que tá começando uma leva boa do Botafogo, sabe? Tá tudo tá dando certo. As paradas, o time tá bom, tá? O time tá encaixado. E nada mais justo do que quanto mais pessoas começar a gravar conteúdo de Botafogo, mais gente se interessar pelo Botafogo, eu acho que vai começar a atrair mais holofote, mais torcedores. Então é isso, vou trazer a análise aí do pessoal do Troca de Passe, tá? Vamos ver o que ele falou, vamos ver o que eles falaram, vamos ver aí, tá? Se eu tiver alguma opinião, eu vou comentar logo pra você. Que é o segundo colocado. Eu disse no começo do programa, dos 5 primeiros colocados que iniciaram essa rodada, só o Botafogo venceu. Foi uma difícil vitória hoje, um jogo complicado, o Botafogo sem o Eduardo, né, suspenso, um dos principais jogadores do time, sem o Marçal ainda. E hoje teve muitas dificuldades para vencer o Cuiabá. No primeiro tempo, veja só, Massu, o Cuiabá chutou 12 bolas ao gol do Botafogo, o Botafogo só uma ao gol do Cuiabá. Sem Lucas Fernandes, sem Gabriel Pires, era normal que o meio-campo do Botafogo fosse um grande problema. Principalmente porque faltava um meio de mais aproximação no ataque. Você ficou com uma formação com Danilo Barbosa, Tietê e Marlon Freitas, que tinha muito pouca agressividade. O que talvez não fosse esperado é que ele fosse tão superado pelo meio do Cuiabá. E quase todos os duelos, muito bem o Denilson, muito bem o Sobral no jogo. Denilson, que aliás, ano passado tinha feito um bom campeonato carioca pelo Bangu com o Felipe Conceição. Felipe Maestro, treinador. Mas o fato é que, só que a partir desse domínio do meio, o Cuiabá acionava os lados do campo e tanto o Wellington Silva de um lado quanto Queria a câmera aqui para poder vocês verem os melhores momentos aí. E contra o Hugo. O Botafogo tinha muita dificuldade para defender o lado do campo. Hoje, né, mas que foram envolvidos também porque os jogadores de lado também não conseguiam o tempo todo fazer. Tanto que no intervalo o Luiz Castro muda os 2 homens de lado. Ele tira o Júnior Santos, ele tira o Vitor Sá, ele coloca o Mate Segovia e coloca o Luiz Henrique. E tenta com o Mate Segovia, o moleque é bom, tá? Ele ganhar mais uma carcaça. Mas ele entra mais central para tentar ter esse meia com um pouco mais de proximidade da área. Não que o Botafogo tenha parado de sofrer, mas o Botafogo falar pra vocês, se Tiquinho faz aquele de pênalti lá contra o Atlético Paranaense, poxa, o Botafogo hoje tava forte, tá? Do jeito que tá jogando. Mas o Cuiabá teve menos chances claras e seguidas como teve no primeiro tempo. Ainda assim, o Lucas Perry fez pelo menos 1 ou 2 defesas importantes para garantir um resultado que, sob o ponto de vista da tabela, é espetacular. E imaginar que por ser líder do campeonato, o Botafogo não vai sofrer em circunstância alguma, tá aí a defesa que foi a mais difícil que ele fez. Isso prova a boa fase do Botafogo, que até tem que ganhar esse jogo. Time campeão é assim, né? Ele se faz campeão jogando bem e ganhando quando joga mal também. Aí esse gol aí era para matar, né? Mas conseguiu o mais importante, que era vencer o jogo, né, Ricardinho? Isso é parte de um time que está querendo ser campeão. Sem dúvida. Melhorou no segundo tempo. O primeiro tempo do Botafogo foi de muita dificuldade. O Cuiabá até merecia um resultado melhor, porque finalizou mais, porque teve faltou mais qualidade para o Cuiabá, faltou um poder de decisão, melhor, né? Faltou aquele poder de decisão, uma finalização melhor, mais equilibrada. Perdeu muitas oportunidades. No intervalo com as mexidas, o Botafogo melhorou um pouco. Não fez um grande jogo, mas melhorou o suficiente para criar a situação da penalidade. O Tiquinho está num momento especial da carreira, artilheiro do campeonato, assumiu a responsabilidade e aproveitou a chance clara que o Botafogo teve na penalidade. Fez o gol, o Botafogo foi um time que depois disso sofreu mais um pouco, foi pressionado. O Cuiabá foi um time valente, acho que valorizou essa vitória do Botafogo, porque foi um jogo duro. Mas é isso, num campeonato longo como esse, você não vai conseguir ter performance ou desempenho todas as rodadas. Você vai ter dificuldade porque as equipes, os adversários também se preparam e também criam essa situação. Mas o Botafogo hoje teve um jogo duro, não foi tão bem, mas conseguiu vencer. Então o resultado ele foi muito importante, muito mais importante do que o desempenho do time. Principalmente, ou somado, aquilo que você falou, que foi o único dos que estavam na frente que venceu. Então, para você ver a dificuldade do campeonato, o Flamengo, que com uma vitória poderia até passar o Palmeiras, que está na vice-liderança,
tomou 4. Empataria em pontos. O Palmeiras, que era invicto único E até ontem, perdeu. depois dessa vitória... Você que é gamer e joga algum jogo no seu computador... E depois dessa vitória... Vou falar pra vocês, hein. A pressão vai cair toda pra cima do Palmeiras, tá? Antes a pressão tava no Botafogo. Agora vai cair tudo pra cima do Palmeiras. Exatamente, empataram. O Botafogo, que se não fez um grande jogo, conseguiu o objetivo dele. Talvez se tivesse jogado muito melhor do que jogou hoje e não tivesse conseguido a oportunidade ou vencer o jogo, estaria na mesma situação, né? Não, conseguiu a vitória e caminha para a liderança. Aumentou a vantagem para o Palmeiras. Tem o confronto do final de semana, né? Mas agora vejam como foi importante essa vitória. Tira muito peso, sem dúvida, desse jogo. Ele vai ser líder do independente do resultado do jogo. Independentemente do resultado do jogo, o Botafogo seguirá líder na próxima rodada. Verdade, por isso que eu acho que o Botafogo fica 2 pontos vai empatar ou ganhar esse jogo. Se ganha, se o Botafogo perde hoje ou empata, eu acho que a pressão ia muito pro Botafogo. Mas vamos esperar pra ver, né? Se ganhar é luxo. Jogando no Allianz, que é muito difícil, né? Jogar com o Palmeiras é um bom time, é um grande time. Passa a ser um resultado ótimo para o Botafogo dentro dessas circunstâncias. Exatamente. Vamos ouvir então a entrevista do técnico líder do campeonato. Luiz Castro falou depois do jogo sobre a vitória do Fogão, 1-0 sobre o Cuiabá. O jogo de hoje foi muito importante porque nós vivemos cada jogo como se fosse o último das nossas vidas. Porquê? Porque nós pensamos muito no hoje, nós não pensamos no amanhã, nós não pensamos no passado. O que nós podemos fazer é pelo hoje, pelo presente. Nós estivemos a pensar aquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, nós criamos um conjunto de ansiedades dentro de nós, de projeção do futuro, que pode não se concretizar em nada. Portanto, essa ansiedade é uma coisa que nós não transportamos connosco. Nós direcionamos todas as nossas forças para o momento. E essas forças para o momento foram fundamentais porque apanhámos uma equipa pela frente que já sabíamos que íamos apanhar, com um grande volume ofensivo e virada para a frente. E nós por isso tivemos as nossas cautelas na primeira parte e por isso quisemos arriscar mais numa fase do jogo onde a equipa adversária estivesse mais desgastada, onde nós pudéssemos introduzir jogadores que não têm jogado tanto na posição, como é o caso do Sauer, que poderia aproveitar espaços de uma equipa que poderia ela já se desorganizar aqui ou ali e nós aproveitámos esses espaços. E então foi isso, a equipa dedicou-se por completo ao hoje, ao presente, e foi realmente o jogo em que nós tivemos que sofrer ao longo do jogo. Tivemos que sofrer muito, quando é que sofrer, tivemos que nos entregar por completo ao jogo, tivemos que guardar bem a nossa baliza. E foi com esse espírito com que nós fizemos o jogo, melhor na segunda parte em termos daquilo que foi redução de espaços, conquista de espaços, a primeira parte não o conseguimos, mas a partir do momento que fizemos 1-0, naturalmente o Cuiabá cresceu em cima de uma equipa como a nossa que estava já muito virada para o ataque e com poucos jogadores de características defensivas em determinadas zonas do campo. Eu gostava de lhe fazer a pergunta assim, eu gostava de ouvir a sua opinião. Porque o que eu tenho ouvido ao longo da época é que o Botafogo se ajusta àquilo que é o presente, em função daquilo que é o adversário e tenta também pôr o seu jogo. O Botafogo, nas outros jogos que ficaram para trás recentemente, foi um Botafogo mais dominador daquilo que foi hoje. Portanto, a cara do Botafogo no jogo passado foi diferente da cara de hoje e no próximo jogo será uma cara diferente. As equipas como a nossa, que é uma equipa que está claramente a construir-se, está claramente a perceber como é que deve estar quando se anda nos primeiros lugares. É uma equipa que está um pouco também sujeita às estratégias que nós colocamos em campo. E hoje a estratégia em campo não tinha nada a ver com a estratégia do último jogo em casa. Portanto, vai ser assim o Botafogo, é uma equipa que se ajusta em função daquilo que também é o adversário e em função daquilo que são as nossas ideias. E, portanto, uns dias têm uma cara, outros dias têm outra cara. Tem a cara daquilo que o jogo nos pede e nos exige. É isso, Luiz Castro falando sobre essa adaptação do Botafogo jogo a jogo. Um fato que é inegável é como o Botafogo tem se defendido bem, né, ao longo do campeonato. Tem a melhor defesa, são 7 gols sofridos só nessas 11 primeiras rodadas do campeonato. Ou seja, E uma coisa curiosa do Botafogo, ele não é um time que vai pressionar o adversário desde a saída de bola. Existem duas estatísticas que qualquer plataforma, as plataformas de análise de desempenho mostram
que é a quantidade de passes que cada equipe do campeonato permite ao adversário entre cada ação defensiva que ela faz. Ou seja, entre cada tentativa de roubo, de interceptação, de desarme, quantos passes permite o adversário. O Botafogo, até a rodada passada, era o que mais passes permitia ao adversário entre cada ação defensiva que ele executava. E a outra é o número de ações defensivas que cada time faz por cada minuto de posse que o seu adversário tem. O Botafogo também era um dos 2 últimos nesse aspecto. Então ele não é um time de pressionar, mas é um time que defende bem a área. Ele não é o time mais agressivo no sentido de roubar rapidamente a bola, mas ele se posiciona e consegue defender bem a área. Tem uma justificativa, né? Pode ter que tenha que são os jogadores de lado em velocidade. Muito rápidos, né? Tanto o Vitor Sá quanto o Júnior criar espaço para eles correrem, né? E outra, o centroavante, o Tiquinho, ele é um jogador de área, mas ele também tem velocidade. Ele é um jogador que, se ele tem o espaço, ele consegue fazer uma diagonal, ele consegue receber essa bola em projeção. E é inteligente, né, Ricardinho? Ele sabe o momento de segurar a bola naquela quebrada, quando ele segura, bota no chão, espera o time sair. Tem os dois. E quando vai acelerar o jogo, né? Perfeito. Ele usa as duas situações. Se existe a possibilidade de dá um nervoso, caramba, na hora que Tiquinho vai bater o pênalti. Dá pra sair. Dá não fale nos comentários. Se tem a necessidade da marcação de segurar um pouco a bola na intermediária, seja dominar ela ou mesmo no chão, para esperar o time sair de trás e aí usar a velocidade desses jogadores de lado, também tem essa característica. Talvez por isso não tenha essa marcação tão forte e pressão na saída de bola do adversário, que é justamente para criar o espaço. Eles, isso não quer dizer que o Botafogo só joga em contra-ataque, não é isso. É uma característica. E outra, a característica do jogo, ela muda, como o Luiz Castro acabou de falar. Não é de jogo para jogo só, dentro do próprio jogo muda. Às vezes o adversário é um pouco mais agressivo, adianta os laterais, se impõe, você tem que segurar e saber, dentro das ações do jogo, ter uma contrapartida, ou seja, se adaptar. Acho que o Botafogo está conseguindo. Hoje, o resultado foi muito melhor do que o desempenho, mas é um campeonato longo. E isso faz parte, principalmente, para uma equipe que está na primeira colocação. Sabe que a torcida do Botafogo... Tá doido? Ei, muito comercial assim, aí tá de sacanagem. Troca de passe. Olha só algumas para você aqui, ó. Thiago Maia diz: a vaca que subiu na árvore virou bicho preguiça, gostou de onde está e agora não quer mais descer. Faltam 17 rodadas para a taça, 78 pontos, podendo ser 16, quiçá 15, mas são 27, viu, amigo? Não são 17, são 27 rodadas para o fim do campeonato. Lívio Souza diz: Fogão tá mal, vence, tá bem, amassa, segue o líder. Bom, valeu. Bom. O Abel Ferreira diz o seguinte: não foi uma boa atuação, enfim, mas tem sido difícil para todos os times que vão lá enfrentar o Cuiabá. É verdade, Abel. O Emerson Paulo diz: quando as equipes acordarem esperando o Botafogo cair de produção, já será impossível alcançar. E o Alvinegro Sincero: as rodadas estão passando e o Botafogo vai se mantendo na liderança e abrindo. Já são 8 pontos para o Flamengo, 5 para o Palmeiras e domingo podemos aumentar. O pessoal está empolgado e com razão. O Fogão é o líder do Campeonato Brasileiro com 5 pontos.